Oi pessoal, tudo bem? Eu vou aqui hoje gravar a nossa quarta videoaula na nossa disciplina de produção de texto e ensino. E essa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o PCN e quais as implicações desse documento para o ensino de produção de texto nas escolas do Brasil, tá? Um aviso também, essa semana, a partir dessa semana e as próximas também que tem a minha aula, vocês não vão ter atividade para fazer. Por quê? Porque a partir de hoje essas aulas são como se fossem preparação para a nossa primeira avaliação, que vai ser a reescrita daquele memorial que vocês escreveram. Como eu disse para vocês, vocês vão reescrever aquele memorial colocando, enxertando nele essa teoria que a gente está estudando. E aí a gente vai analisar as práticas de produção de texto que vocês colocaram no texto que você escreveu. Então a aula de hoje a gente já começa nessa experiência de poder analisar. Então é fundamental que você leia os textos que vão estar disponibilizados na página e que você também assista essas videoaulas para você já poder ir anotando o que é importante dentro do texto que você colocou, para você poder fazer as citações e poder analisar as práticas de produção de texto. Então essa primeira videoaula a gente vai falar sobre o PCN e o ensino de produção de texto. Então, eu começo aqui explorando, deixa eu só me colocar do ladinho aqui, como eu sempre faço aí, que fica melhor. Explorando a problemática. Com os avanços dos estudos linguísticos, a necessidade de trabalhar com texto e as condições de produção tornou-se mais evidente. Por quê? Porque até então a escola trabalhava com ensino baseado na gramática. Até então não, até hoje em muitas escolas isso acontece. Mas a partir de 1998 foi publicado esse documento, que é um documento norteador para o ensino, que traz alguns parâmetros de como trabalhar o conteúdo língua portuguesa nas escolas. Então, esse documento surge a partir dos avanços linguísticos. O PCN é um documento que eu considero que hoje ele deveria ser revisitado, ele deveria ser reescrito, reformulado, ampliado, na verdade. Porque ele já, apesar de ter algumas coisas que a gente critica dentro do documento, ele traz algumas inovações para o ensino de língua, desde lá da década de 90. E agora a gente precisaria revisitar esse documento e ampliar esse escopo, ampliar o que ele traz de ideia para a gente. Então esse tipo de trabalho, o trabalho com texto, ele está fortemente marcado nos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. Esse tipo de trabalho que eu estou dizendo é o trabalho com texto em sala de aula, de como trabalhar a língua portuguesa a partir de textos. Então, através da leitura desse guia norteador, percebe-se que se faz necessário um ensino que não se preocupe apenas com as formas linguísticas em si mesmo, que seria a metalinguagem, que a gente conversou no vídeo anterior, desvinculadas de uma situação de enunciação, mas um trabalho educativo que alia as formas linguísticas às suas condições de produção, aos objetos de seu produtor. Ou seja, o PCN começa a encaminhar o professor de língua portuguesa a parar com esse trabalho de trabalhar só frases isoladas no quadro. O próprio livro didático trazia aquele monte de frases para fazer análise sintática, análise morfológica, e começa a direcionar o nosso trabalho para o trabalho com o texto. E o trabalho com o texto vai implicar o trabalho com gênero textual que a gente debateu na nossa última aula. Então os PCNs nascem dessa preocupação, de eliminar essa questão do trabalho com a pura metalinguagem, com a língua, o estudo da língua por ela mesma dentro de sala de aula. Seu objetivo é a discussão de atividades que realmente promovam a inserção do educando na sociedade, de modo a instrumentalizá-lo para participar das diferentes esferas sociais. E isso a gente conversou exatamente na aula passada, essa questão de esferas sociais, que o gênero é a nossa ferramenta de comunicação. A gente só consegue atuar em comunidade, sociedade, porque a gente faz uso de gêneros textuais. Então o PCN está dizendo, se é dessa forma que a gente convive em sociedade, se é por meio de textos que a gente se comunica, por que as aulas de língua portuguesa não vão se basear em textos? Tá? Então essa é a primeira preocupação que o PCN traz. E aí essas discussões colocam em xeque o ensino tradicional, que é esse ensino que eu estou falando para vocês, que era e que é até hoje em muitas escolas pregado, feito,
Então, dentre as críticas que o PCN traz do ensino tradicional, ele destaca a desconsideração da realidade dos interesses dos alunos, né? Ou seja, a escola ela é totalmente alheia ao que acontece lá fora. O professor pensa que ele tem uma lista de conteúdo lá, um conteúdo programático, e que ele tem que trabalhar aquilo o ano inteiro, independente do que acontece no entorno da escola, né? Eu vou lá, sento o pau no livro didático o ano inteiro e acho que eu estou dando aula. Mas não, observar as práticas sociais dos alunos, observar o entorno da escola, ele é fundamental para o trabalho de língua portuguesa também. Outra coisa que o PCN critica, a excessiva escolarização das atividades de leitura e produção de texto, né? Isso também é uma coisa que a gente já comentou, aquelas interpretações, qual a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Ou, por exemplo, conte suas férias, produção de texto, escreva uma história livre. É isso que o PCN está criticando também. O uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais. Isso aconteceu, umas alunas minhas que fizeram estágio, elas contaram essa situação no semestre passado, que a professora colocou uma poesia de Cora Coralina no quadro, mandou os alunos copiarem, e simplesmente ela pediu para contar quantos versos tinham, quantas estrofes, circular os adjetivos, pintar os substantivos. Hora nenhuma ela se preocupou com o conteúdo daquele poema, qual o sentido que aquele texto trazia. Ou seja, ela usou um texto somente para trabalhar aspectos gramaticais e aspectos de estrutura do texto. Ela não foi por trás, ela não se preocupou com o conteúdo do texto. Então, a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência nas regras de exceção, com um consequente preconceito quanto às formas de oralidade e às variedades não padrão. Né? Outra crítica que o PCN traz é essa, é a gente ficar preocupado o tempo inteiro só em ensinar gramática, 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 e esquece todo o outro. E outra coisa que bate, que a gente conversou na aula passada, é a questão da valorização da variedade não padrão, esses falares que vêm de fora da escola. O jeito que o meu aluno fala também pode ser analisado na sala de aula, né? Esses dias, essa semana, eu estava olhando no Facebook, alguém postou assim, aqui está proibida a linguagem do emo. É como se fosse um quadro, né, de sala de aula, uma professora escrevendo, aqui está proibida a linguagem do emo, gostemos, falemos, né? Então, aí está assinado professora Cláudia, deve ser um meme, uma coisa fictícia, mas quando eu falo que numa sala de aula aqui está proibido uma coisa, eu estou fazendo exatamente isso, eu não estou valorizando a variedade não padrão. Por que em vez da professora proibir essa linguagem do emo, ela não pega essa questão do emo e faz uma análise em sala de aula? E mostra para o aluno qual é o fenômeno que ocorre que em vez de eu falar emos, nós falamos emo. Né? Nós gostemos, nós comemos. Por que isso ocorre? Então isso seria um motivo de aula e não uma proibição. Então é isso que o PCN vem pregando, da gente valorizar esses diferentes falares que aparecem dentro da escola. Então o ensino de língua portuguesa deve partir do uso, a fim de permitir ao educando a ampliação de suas habilidades linguísticas, a dominar a linguagem como atividade discursiva e cognitiva que o possibilita atuar socialmente. Então o que tem que ficar claro para a gente é que, se eu ficar lá ensinando regras de gramática, eu não estou possibilitando o meu aluno a atuar socialmente, a interagir na sociedade. Não é por meio de estudos gramaticais que o aluno vai aprender a interagir, a se comunicar adequadamente, a atuar nas mais diversas esferas discursivas que ele vai enfrentar no seu cotidiano. É para isso que a aula de língua portuguesa tem que se voltar. E é isso que o PCN vem afirmando para a gente. Então, o que o PCN traz sobre gêneros textuais, que foi o assunto da nossa última aula, né? O fato dos textos serem produzidos com finalidades distintas requer de seus produtores estratégias de construções diferentes. A busca dessas particularidades é fundamental para entendermos o funcionamento de cada texto que circula socialmente. E é dessa busca que nasce a concepção de gênero textual. E é isso que a gente tem que ensinar na sala de aula, né? Mostrar para os alunos que os textos se produzem nas mais distintas esferas da nossa vida, né? E que cada tipo de texto tem as suas particularidades. Esse tem que ser o trabalho na escola a partir de agora. Então, gêneros são, aqui eu vou repetir uma coisa que a gente estudou semana passada, ou na aula passada,
mas está aqui, vamos falar, né? Os gêneros são reconhecidos por seu conteúdo temático, estilo e construção composicional. Essa é aquela citação famosa de Bakhtin que eu falei e expliquei para vocês na aula passada. Então, segundo Bakhtin, cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado. Conversei com vocês sobre esses tipos relativamente estáveis, né? Que a gente tem que focar no relativamente, não no estável. O gênero não é uma categoria estável, hermética, fechada, ela é mutável, ela é plástica, tá? A partir daí, é possível dizer que cada gênero apresenta uma determinada estabilidade e define o que é dizível num contexto situacional. Então é o que eu acabei de explicar. Cada gênero vai ter a sua relativa estabilidade, as suas características, a sua composição, que tipo de estilo que eu uso nesse gênero, que tipo de linguagem esse gênero pede. Esse gênero pede uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, né? E tudo isso é assunto que a gente tem que trabalhar na escola. Então, como é que eu trabalho com gêneros a partir do que o PCN diz? O PCN, esse documento que a gente está falando aqui, que é de 1998, ele nasce de uma reflexão sobre o ensino. A gente tem PCN de todas as disciplinas: geografia, ciências, matemática, e a gente aqui está abordando o PCN de língua portuguesa. Ele é um guia norteador das práticas escolares, porque além de vir com uma base filosófica, ele dá dicas para os professores de língua portuguesa como trabalhar a leitura, como trabalhar a variação linguística, como trabalhar a produção de texto, como trabalhar a gramática. Ele descreve alguns parâmetros de como que a gente pode fazer isso melhor do que a gente vinha fazendo até então. Então ele tem a tarefa de instrumentar, eu marquei até de vermelho, instrumentalizar o professor em seu cotidiano prático pedagógico, ou didático pedagógico, desculpa, com vistas às ampliações das habilidades linguísticas dos educandos. Então, um guia que tem a tarefa de instrumentalizar o professor, tem muito professor que nunca nem leu o PCN. Agora a gente já está vindo aí com a base, que está nessa coisa, já aprovou, não aprovou, está valendo, não está valendo, que é um outro documento que está surgindo. Mas chegou a base, tem professor que está dando aula há mais de 20 anos que nunca leu um PCN inteiro, né? O PCN traz muita dica de como você trabalhar o seu conteúdo em sala de aula. Então, as novas metodologias de ensino estão embasadas no uso, na finalidade para a qual o texto foi produzido. Nessa perspectiva, fica evidente o forte apelo do PCN para se trabalhar com gêneros em sala de aula. E nisso o PCN deixa claro nesse trecho aqui, que está lá na página 23 dele. Ele fala assim, ó: um dos aspectos da competência discursiva, que a gente vai tratar mais à frente, é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. Até aqui esse é o nosso objetivo de ensinar português. Eu vou ensinar português na escola porque eu quero que o meu aluno aprenda isso aqui. Então, nessa perspectiva de ensino, não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que decorrem de análise de extratos. O que seria análise de extratos? É o que eu falei lá no começo, aquelas análises de frases isoladas. Botava lá, o velho caiu da ponte, e o aluno tinha que analisar, né? O velho, sujeito, caiu, verbo, né? Caiu da ponte, predicado verbal. Então a gente tinha que fazer todas essas análises de frases isoladas. Ou ensinava lá tipo de sujeito, botava um monte de frases, a gente tinha que classificar o sujeito de frase por frase. Ensinava oração coordenada, botava lá um monte de frases, a gente tinha que separar sindética e assindética, classificar a sindética. Então isso que era o ensino de língua e é em muitas escolas até hoje. E o PCN diz que desde 1998 ele diz pra gente que a aula de português não deve se basear em análise de extratos da língua, não deve se basear em análise de frases isoladas sem contexto nenhum. E aí ele coloca ali na página 23, isso que eu marquei de vermelho: a unidade básica do ensino só pode ser o texto. Olha que fundamental que o PCN traz pra gente. Ou seja, o seu trabalho como professor de língua portuguesa, ele tem que estar junto com textos o tempo inteiro. Se você entra na sua aula para dar uma aula de língua portuguesa sem o texto dentro do seu material, nem que seja o texto do livro didático, uma cópia que você fez, um que você passou no quadro, a partir do momento que você não está usando o texto e todo esse sentido que é gerado dentro do texto para realizar o seu trabalho,
você não está dando aula de língua portuguesa, segundo o PCN, você está dando aula de qualquer coisa. Aí você está dando uma aula de gramática, de metalinguagem, mas não é aula de língua portuguesa. Porque a aula de língua portuguesa, ela já está bem clara. A ideia de ensinar português na escola para falantes que já falam o português é mostrar para eles como usar essa língua como ferramenta de interação, essa língua como instrumento de poder, como que ele vai usar essa língua como meio de inserção e mobilidade social. É para isso que a gente tem que ensinar português na escola. E não para ficar ensinando a separar sujeito de predicado, classificar um verbo se é direto ou indireto, né? Se é transitivo ou intransitivo, classificar e separar orações, se é subordinada, coordenada, se é substantiva, se é adverbial. Não é isso que a gente tem que ensinar mais na escola. A gente usa a língua através de textos que se materializam na sociedade, através de gêneros textuais, e a gente tem que mostrar para o nosso aluno como que isso vai entrar na vida dele, no relacionamento dele com as outras pessoas, nas suas interações sociais. Aí o PCN continua dizendo, os textos se organizam dentro de certas restrições de natureza temática, composicional e estilística, que se caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero. E aqui bate com a teoria do gênero que vocês assistiram a videoaula e creio que vocês entenderam muito bem o que é o gênero textual e qual é a função desse gênero na nossa vida. Então, desse modo, a noção de gênero constitutiva do texto precisa ser tomada como objeto de ensino. Então, na escola, eu que já sou professor, vocês que já são e que vão se formar professores, nossa missão é ir para a escola ensinar os alunos a produzirem gêneros textuais nas mais diversas esferas que ele pode participar. Então, quando o PCN diz isso, que nossa obrigação é fazer com que o aluno tenha contato com a maior diversidade de gêneros textuais possíveis durante todos esses anos de escolarização deles. E é isso que a gente vai tentar fazer. Então, a partir do momento que o PCN define que o texto é a unidade básica de ensino, como que o gênero vai funcionar nas aulas de língua portuguesa, né? A escola precisa, nossa missão como professores é ampliar, desenvolver a competência discursiva, a competência comunicativa dos nossos alunos. O que é a competência discursiva? É o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. Ou seja, é a nossa missão na escola ampliar essa competência discursiva do aluno. Para quê? Para o que está dizendo aí. É que ele possa interar de maneira complexa nessa sociedade que a gente vive, para que ele possa produzir os mais diversos tipos de texto em cada situação que ele vive na vida dele, porque a gente viu que cada esfera de comunicação tem seus gêneros que são apropriados para aquele momento. Então a nossa missão como professores é fazer com que o aluno tenha contato com essa mais variada diversidade de gêneros que tem por aí. Então exige-se níveis de leitura e escrita diferentes dos que satisfizeram as demandas sociais até bem pouco tempo. Isso a gente viu na aula passada também, né? À medida que a sociedade vai avançando, as ferramentas tecnológicas vão aparecendo, a nossa linguagem ela vai se moldando a esses usos também, né? A nossa linguagem vai variando de acordo com o nosso trabalho. De acordo com o nosso trabalho, com essas tecnologias que estão aí pra gente. Então, tipos de linguagem que a gente usava até 10, 15 anos atrás, hoje em dia eles têm que ser adequados, eles têm que ser atualizados. E a escola tem que estar trabalhando constantemente com essas atualizações. Então, nessa perspectiva, não é possível tomar como unidade básica do processo de ensino as que decorrem de análise do extrato. Por quê? Porque a unidade básica do ensino só pode ser o texto. Para mim, esse é o grande avanço que o PCN traz, dando um tapa na cara de muito professor que achava que ensinar gramática era o máximo, que ele era um excelente professor porque ele dominava todas as regras de gramática, todas as exceções, e ele sabia ensinar a exceção para os seus alunos, dar exemplos de textos literários famosíssimos, ele colocava lá no quadro, ele achava que era o bom. E o PCN diz para ele, não, você está fazendo errado. Por quê? Porque a unidade base do ensino só pode ser o texto. A partir de hoje, a sua aula tem que sempre focar no texto e nos seus mais variados aspectos de interação, de composição, de estilo, seus aspectos discursivos, né? Seus aspectos de sentido. Então é isso que o texto é dessa forma que o texto tem que ser abordado na aula de língua portuguesa.
Então, assim, a noção de gênero constitutiva do texto precisa ser tomada como objeto de ensino. É necessário contemplar a diversidade de gêneros e textos, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato de que os textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas. Então, eu não posso ficar batendo só em um tipo de gênero. Eu vou ensinar notícia e crônica, notícia e crônica, notícia e crônica. Não, eu tenho que variar esses gêneros para o aluno perceber que cada tipo de gênero tem suas peculiaridades, tem suas particularidades, né? E são essas particularidades agora que meu ensino de língua portuguesa vai se voltar a ensinar o aluno a produzir esses mais diversos tipos de texto. Então, a partir dessa concepção da diversidade de textos, de gêneros, como é que tem que ser a seleção de textos nas aulas de língua portuguesa? Então, os gêneros existem em número quase ilimitado, que foi o que a gente conversou na aula passada. Mesmo que a escola impusesse a tarefa de tratar a todos, isso não seria possível. Portanto, é necessário priorizar os gêneros que merecerão a abordagem mais aprofundada. Isso é o papel do professor quando ele está selecionando os gêneros que ele vai trabalhar. E aí eu observo também para qual sala de aula, como é que é essa turma que eu estou dando aula. Né? E essa seleção de gêneros, eu não tenho que me prender à seleção de gêneros que o livro didático traz. Eu posso observar outros que sejam mais interessantes para um projeto que eu quero desenvolver com a minha turma. Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação na sociedade letrada. Então, para eu escolher o texto, eu tenho que observar, dentre outros, esses critérios que o PCN traz para mim, né? Textos que vão favorecer a reflexão crítica dos meus alunos, né? Textos que vão fazer que o aluno ele complexifique as suas formas de elaboração de textos, né? Que vai se apropriar de novas linguagens, novas palavras, novas formas de dizer a mesma coisa. E também a fruição estética, ou seja, ler por ler. Ler porque ler é bacana, ler porque vai te tornar uma pessoa mais inteligente, você vai ter conversas mais interessantes a partir do momento que você lê. Então a leitura como fruição, ela também pode acontecer dentro da escola, mas não só ela. A leitura, para mim, ela tem que ser trabalhada e não só como fruição. Enfim, a gente fala disso em outra aula. Aí o PCN traz uma divisão, né, de textos orais e textos escritos. O oral, geralmente, a gente deixa um pouco de lado na escola. A gente não trabalha muito com oralidade nas nossas aulas. Então o PCN fala que, ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e linguística para comunicar-se em interações que envolvem relações sociais do seu dia a dia. E isso bate com o que eu falei lá naquela primeira aula de concepções de linguagem. A gente dá aula de português para alunos que já falam o português, ou seja, eles já têm instrumentos de comunicação, eles já conseguem se interrelacionar na sociedade. Quando eles chegam lá na escola com 6, 7 anos, eles já sabem conversar com os colegas, já sabem interagir com a mãe e com o pai em casa, eles só não participam ainda da sociedade da escrita. Mas oralmente são alunos que já sabem se comunicar, já sabem negociar, já sabem interagir, já sabem brigar utilizando a linguagem. Então a gente tem que ter consciência disso. O meu aluno já chega na escola sabendo a língua, sabendo utilizar a língua. Então uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e os alunos, é uma excelente estratégia de construção de conhecimento. Então parar um pouquinho com essas aulas que só o professor fala o tempo inteiro, e deixar o aluno falar, e ouvir, e interagir, e multiplicar isso que o meu aluno falou, e transformar aquele tema que o aluno trouxe em uma aula, né? Por quê? Porque isso permite a troca de informação, o confronto de opinião, a negociação de sentidos, a avaliação dos processos pedagógicos que estão envolvidos. Então, a primeira dica que o PCN traz para o trabalho com textos orais na escola é a própria situação de aula. É você aprender dentro da sua aula, dialogar mais com o aluno. Dialogar no sentido de criar saber, de criar conhecimento, de buscar o que o aluno tem para dizer e transformar aquilo em aula, de deixar o meu aluno falar e de talvez dar até uma aula para mim, de deixar eles interagir entre eles e negociar situações durante a aula. E isso também é uma forma de trabalhar textos orais, tá? Então o texto oral, isso é interessante que o PCN coloca lá. Diferentemente do texto escrito,
ele, uma vez dito, ele não pode ser retomado ou reconstruído como texto escrito, que a gente pega, corrige, reescreve. Não, a fala, ela vai falando e você vai dizendo e vai formando, e se falou alguma besteira, você corrige com a própria fala, né? Se você erra uma concordância, você fala, desculpa, e volta, ou não, ou passa direto também. Então o texto oral não é um texto que a gente pode ficar mexendo e remexendo como o texto escrito. Então, dessa forma, o PCN fala que ensinar a produzir textos orais significa, sobretudo, organizar situações que possibilitam o desenvolvimento de procedimentos de preparação prévia e monitoramento simultâneo da fala. Ou seja, quando eu estou ensinando o meu aluno a produzir textos orais, eu estou ensinando a ele a se preparar previamente, para não sair falando qualquer coisa, sair falando besteira. Eu também vou ensinar ele a se monitorar ao mesmo tempo que está falando, a meio que pensar antes de falar mesmo, né? Então, quando eu vou fazer um discurso para uma plateia, né, eu tenho que ter algumas coisas escritas já preparadas, um roteiro, e a partir desse roteiro eu vou falando, sem falar besteira, cuidando do uso da norma, do português padrão que esse momento pede. Então, o trabalhar com os textos orais, e existem gêneros que são da esfera do oral, como por exemplo, seminário, discurso, aula, tudo isso são gêneros que a gente pode trabalhar dentro da escola de forma oral. Debate, né? Júri simulado, que o pessoal fazia muito antigamente, hoje eu não vejo muito, mas para trabalhar a argumentação de aluno. Existem gêneros que são específicos do oral, da oralidade, tá? Então, nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se colocam fora dos muros da escola, a busca de serviço, as tarefas profissionais, os encontros, a defesa de direito e opinião, os alunos serão avaliados à medida que forem capazes de responder às diferentes exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes gêneros orais. Então, esse trabalho tem que ser feito na escola para que o aluno, na hora que deparar com essa questão, né, buscando um serviço, fazendo uma entrevista de trabalho, tenha um encontro profissional, um encontro amoroso, né, saber defender os seus direitos, tudo via oral. Então, a escola, a gente tem que preparar isso, tem que preparar o nosso aluno para isso. Então, cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento e realização de apresentações públicas, como realização de entrevista, debate, seminário, apresentação teatral. Então, a gente não pode ignorar a oralidade na aula de língua. A gente tem que trazer a oralidade também para junto da gente. E os textos escritos? Como trabalhar com textos escritos? Para boa parte das crianças e dos jovens brasileiros, a escola é o único espaço que pode proporcionar acesso a textos escritos. Textos estes que se converterão inevitavelmente em modelos para a produção. E isso é um aspecto que o PCN traz que a gente tem que bater e que é muito interessante. A escola tem esse papel fundamental. Se o aluno ali dentro da escola ele não tem contato com a escrita, dificilmente ele vai ter fora da escola. Né? Quem é mãe, quem é pai, vocês sabem. São poucos pais que dão um livro para o filho de presente, colocam o filho para sentar para ler 1 minuto, né? Que tem interesse ou se importa com essa situação de uso da escrita em casa. A maioria dos pais não estão preocupados com isso. Mas na escola a gente tem essa missão de fazer o aluno ter contato com esse mundo da escrita e que ele aprenda a utilizar esse mundo da escrita para benefício próprio em sua vida, né? E a partir do momento que ele vai lendo, que ele vai convivendo com essa prática escrita, ele vai internalizando esses temas e aí ele vai criando modelos próprios para poder produzir os seus textos. Então, quanto mais eu leio, eu amplio o meu conhecimento de mundo e eu vou ter a oportunidade de escrever melhor, de produzir outros textos que eu não estava acostumado antes. Então, essa é a nossa missão como professor, como escola, de dar a oportunidade do aluno a ter acesso a esses textos escritos que circulam na sociedade. Então, a possibilidade de que o aluno venha construir uma representação de que seja escrita só estará colocada se as atividades escolares lhe oferecerem uma rica convivência com a diversidade de textos que caracterizam as práticas sociais. É o que eu acabei de falar. O aluno só vai poder conviver bem em sociedade, a produzir textos
de qualidade, vamos colocar assim, se a escola propicia isso para ele, se ele tem uma carga boa de leitura, se eu como professor coloco meu aluno para ler, interajo com aqueles textos, debato os textos com o aluno, mostro pontos interessantes do texto, escuto o que os alunos têm para falar sobre esses textos também, né? Então a nossa missão como professor é esse. Então a diversidade textual não pode ficar refém de uma prática estranguladora no tratamento didático. Isso é interessante falar, que submete a um mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um artigo, um poema. Porque, como a gente já viu, cada gênero específico tem as suas peculiaridades, suas particularidades, tem seu estilo, tem sua construção composicional. Então, a gente como professor tem que estar atento a isso, para no trato com esses textos na sala de aula, a gente conseguir mostrar essas diferentes particularidades para os alunos, e não ficar abordando qualquer gênero da mesma forma. Mas mudou o gênero, tem que mudar a minha forma de abordagem também, porque cada gênero tem as suas particularidades, circula em esferas diferentes, tem formas de composição diferentes. Então o PCN já nos alerta para isso, que eu não posso trabalhar texto da mesma forma o tempo todo. Então pensar atividades para ensinar e escrever é inicialmente identificar os múltiplos aspectos envolvidos na produção dos textos, para propor atividades sequenciadas. Presta atenção nesse termo aqui, ó, atividades sequenciadas. Mais na frente, nessa disciplina, a gente vai estudar o tópico sequência didática e produção de texto. A gente vai ver como que o uso de sequências didáticas favorece o ensino dos gêneros textuais na escola. E o PCN já diz que o ensino e o trabalho com gênero tem que ser por meio de atividades sequenciadas, que reduzam parte da complexidade da tarefa, que se refere tanto ao processo de redação quanto ao de refacção. Então eu vou sequencialmente, paulatinamente trabalhando com textos, com o meu objetivo de ensinar um determinado gênero para a minha turma. Tá? Então o trabalho com produção de texto, primeira coisa que a gente tem que deixar claro, que eu já falei isso para vocês também, a produção de texto na escola, ela é um processo. Não é só eu chegar lá, escreva a história tal, conte a história que está nesse quadrinho. Isso não é aula de produção de texto. A aula de produção de texto, ela é um processo, ela tem que ser feita a partir, como diz o PCN, de atividades sequenciadas de leitura e de escrita. Então esse trabalho sequenciado para ensinar a produzir texto permite que, de diferentes maneiras, os alunos possam construir os padrões da escrita, apropriando-se das estruturas composicionais do universo temático e estilo dos autores que transcrevem, reproduzem, que imitam. Então, o aluno, ele tendo acesso, tendo como ele trabalhar com esses diferentes textos, ele vai ter acesso a esses padrões de escrita, ele vai entender a estrutura de cada texto, ele vai entender os temas que circulam naquele texto, ele vai perceber os estilos diferentes que os autores têm, para ele poder criar o estilo de escrita próprio dele. Então, como professor de português, a gente tem que estar atento a isso, tem que estar trabalhando isso na sala de aula. Por quê? É por meio da escrita do outro que, durante as práticas de produção, cada aluno vai desenvolver o seu estilo, as suas preferências, tornando suas as palavras do outro. Lembra que eu falei para vocês na aula de gênero, aquela questão da alteridade, que tem na teoria de Bakhtin, que ele fala exatamente isso, que a gente só se constitui a partir do olhar do outro. É isso aqui que está de vermelho. Né? A partir da análise, da observação da escrita do outro, que eu vou pensar como será o meu estilo, quais são as minhas preferências, que tipo de discurso que eu vou usar, o vocabulário meu vai ampliar, né? Então, é exatamente essa questão que está sendo tratada aqui. É a partir da leitura de outros textos que eu vou enriquecer a minha escrita. Por isso que trabalhar a diversidade de gêneros em sala de aula é fundamental para o ensino de língua portuguesa. Então, o olhar do educador para o texto do aluno precisa deslocar-se da correção para a interpretação, do levantamento das faltas cometidas para a apreciação dos recursos que o aluno já consegue manobrar. E isso também a sequência didática vai falar. Né? Eu, como professor, como corretor de texto, eu não posso me preocupar só com ortografia, com concordância, com o uso da vírgula. Não, eu tenho que olhar o texto do meu aluno como um todo. Por isso que o meu trabalho de correção ele tem que partir para a interpretação do que o meu aluno está dizendo. Ou seja, eu tenho que observar o que ele poderia falar a mais aqui, o que está faltando, que outras informações podem complementar essa que ele já colocou. Então o meu trabalho de correção, que a gente vai estudar nessa disciplina também, tem que ser dessa forma. Tá? E aí também levantar o que o aluno já aprendeu
para quando eu for trabalhar o próximo gênero, eu não ter que começar lá do zero. Não, eu vou partir do que minha turma já sabe. Eles já sabem, por exemplo, que a crônica ela está ligada a algum fato do cotidiano. Eles já sabem isso, então eu vou trabalhar. Ou eles já sabem a estrutura da narrativa. Então quando eu vou ensinar crônica, eu não preciso nem trabalhar a estrutura da narrativa. Eu passo a partir de outros tópicos. Então sempre observar o que a turma já sabe, o que ele já aprendeu. E aí o PCN traz uma coisa que é interessante, que nós, professores de português, nós temos que internalizar isso. Que é, primeiro, a escrita é um processo. Segunda coisa, se eu fiz todo esse processo, fiz uma proposta de produção de texto para o meu aluno, junto com essa proposta de produção de texto, já está intrínseco, já tem que estar subentendido que meu aluno terá o direito a reescrever esse texto, a refazer esse texto, a melhorar esse texto. Ou seja, o texto não pode ser encarado como um produto acabado, o texto é um processo. Então, a partir do momento que o meu aluno escreve, ele sabe que o professor vai ler, vai fazer apontamentos nesse texto, que vai devolver a ele e que ele vai ter o direito de refazer, de reescrever esse texto. Então, na escola, a tarefa de corrigir em geral é do professor. É ele quem assinala os erros de norma e de estilo, anotando as margens, comentários sempre compreendidos pelos alunos. Depois a gente vai fazer uma oficina de correção de texto. Esse modo de corrigir que está descrito aqui, eu vou mostrar direitinho para vocês como é que faz. Então, muitas vezes, as correções feitas pelos professores se concentram em aspectos periféricos, como ortografia, acentuação, concordância, né? Esses probleminhas básicos que a gente encontra na superfície do texto. Mas a gente tem que entender que a gente, como professor, a gente tem que ir mais profundo. A gente tem que afundar essa nossa correção e focar em outros aspectos que não seja só essa da superfície. Então, a refacção faz parte do processo da escrita. Foi o que eu falei para vocês. A partir do momento que o meu aluno escreve, ele tem que saber que ele vai ter o direito de reescrever. Um texto pronto, por isso que eu botei entre aspas, que um texto nunca está pronto, ele sempre pode ser remexido, será quase sempre produto de sucessivas versões. Separar no tempo o momento de produção do momento de refacção produz efeitos interessantes para o ensino e aprendizagem de um determinado gênero. Aqui eu botei o que alguns teóricos falam. A partir do momento que o professor dá uma oportunidade de reescrita para o aluno, ele passa de um processo de... O aluno ele vira uma nova pessoa. Ele passa de um processo de um eu escritor, né, que é quem escreveu a primeira versão, e eles dizem que esse processo do eu escritor é um processo de inspiração, para um processo de um tu, que seria uma nova pessoa. Esse tu aí seria o reescritor do texto. E a reescrita do texto passa a ser encarado não como um momento de inspiração, mas como um momento de reflexão a partir daquele texto. Então a gente tem a obrigação de dar para o nosso aluno esse momento de reflexão, dele refletir sobre a sua própria escrita, sobre o seu próprio discurso e ter a oportunidade de melhorar a partir dos apontamentos que eu, professor, que sou considerado um leitor mais experiente, vou fazer no texto dele para que ele possa melhorar essa escrita dele. Então é interessante a gente observar essa passagem de um aluno inspirativo para um aluno reflexivo. E essa oportunidade somos nós que temos que dar na reescrita dos textos. Então a refacção que se opera não é mera higienização, mas profunda reestruturação do texto. Quando eu comecei a dar aula, se usava esse termo aqui, higienizar o texto do aluno, né? Esse nome traz na carga semântica dele uma coisa muito, muito ruim, porque parece assim, eu tenho que higienizar, ou seja, o texto do aluno está uma porcaria, né? Está um lixo esse texto. E não é isso. O texto do aluno ele é uma primeira versão que ele pode ser melhorado numa segunda versão. E é isso que a gente vai fazer com a reescrita. Então tirar essa questão de higienização só marcava essa questão da superfície do texto, dos problemas ortográficos, dos erros de concordância, só focava no erro. E a nossa correção para a reescrita, ela tem que focar no aprimoramento do texto. Tá? Então os procedimentos de refacção começam de maneira externa, pela mediação do professor, que elabora instrumentos e organiza, através da sua correção, atividades que permitam aos alunos sair do complexo, que é o texto, vai lá ao simples, que são as questões linguísticas e discursivas que estão no interior desse texto, e volta para o complexo, que é o texto de novo. Então, a reescrita de texto é esse processo de vai e vem.
O aluno olha o texto dele como um todo, a partir dos apontamentos que eu fiz, ele vai lá no interior do texto e aprimora aquelas relações linguísticas e discursivas que tem lá dentro, e depois ele volta a aprimorar o texto dele como um todo de novo. Então olha que interessante esse processo de reescrita na escola, né? Esse devir, esse ir e vir do texto na mão do aluno. Então, graças à mediação do professor, os alunos aprendem não só um conjunto de instrumentos linguísticos discursivos, como também técnicas de revisão, como rasurar, substituir, desprezar informações, acrescentar informações. Então, o processo de reescrita de texto ele é fundamental para a gente criar um aluno mais crítico, mais reflexivo, e crítico e reflexivo da sua própria escrita. Isso é muito interessante e isso é fundamental para o ensino de língua. Você, como professor, você precisa abraçar essa prática no seu dia a dia. Tá? Então, era sobre o PCN, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês mesmo, hoje. Né? O PCN traz, dentre outras coisas que vocês precisam ler, ele traz essa reflexão para a gente de como trabalhar com, primeiro, que o texto, a unidade base de ensino de língua portuguesa só pode ser o texto. Depois, a importância dos textos orais no ensino de língua portuguesa. Por quê? Porque o ensino de língua portuguesa ele tem que ser voltado para a vida, para como que o aluno vai interagir através da leitura e da escrita na sociedade. Então, como que eu faço isso por meio de textos orais, por meio de textos escritos? Mostra pra gente que a escrita é um processo, né? Que eu não posso chegar na escola e só falar, escreva tal coisa, eu preciso ensinar com atividades sequenciadas o meu aluno como escrever aquele texto, e mostra pra gente que para todo o processo de produção textual eu tenho que dar o direito ao aluno da refacção textual. Tá certo, pessoal? Então, assistam essa aula, leiam o texto que está lá e vamos começar a nos preparar para a avaliação. Beleza? Um abraço para vocês, até a nossa próxima videoaula. Tchau!